nosso bondoso Deus por ter nos concedido mais uma manhã para nós estarmos aqui participando deste canal abençoado, a de Rio Largo, um canal que tem alcançado vários países, locais e regiões. Agradeço também ao meu pastor Arnóbio Tavares, também sua digníssima esposa. Quero agradecer o Dr. Anderson Góes, também sua digníssima esposa, a irmã Aline, que tem sido um canal de bênção para nós estarmos aqui. E também ao moderador da live, o dirigente Igor, também é um amigo particular. Quero compartilhar com vós uma mensagem a qual Deus colocara em meu coração, que se encontra no Evangelho que segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 8, apenas 2 versículos, o versículo de número 22 e o versículo de número 26. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, versículo 22 e versículo 26. Escrito está: ora, aconteceu em um certo dia que ele, Jesus, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: vamos para o outro lado do lago. E eles partiram. Versículo 26. E eles chegaram à terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Meus amados ouvintes da palavra de Deus, esse texto foi o qual Deus colocara em meu coração no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, versículo 22 e versículo de número 26, aonde diz que Jesus, ele partiu de um lado do mar da Galileia e atravessou para o outro lado do mar da Galileia. Ora, esse texto aqui são duas histórias que elas estão unidas em si. Jesus, ele estava com seus discípulos e ele, quando termina de pregar com seus discípulos, entra dentro do barco, chama os seus discípulos e diz aos seus discípulos que tem a necessidade de atravessar o mar da Galileia. Ele teve a necessidade de percorrer este caminho atravessando o mar da Galileia. E quando Jesus ele entra num barco juntamente com seus discípulos, a palavra do Senhor ela vai dizer que quando eles entram e antes de atravessar o mar da Galileia, sobreveio uma grande tempestade, veio um grande temporal. O vento soprou de uma maneira tão grande que os discípulos ficaram ali agoniados. Eles tiveram medo. Ora, ali dentro daquele barco existiam pescadores profissionais. Eu não estou falando de pescadores amadores. Por exemplo, Pedro praticamente nasceu na beira do mar. Pedro, ele dominava ali a pesca. Ele dominava, ele sabia remar. Ele sabia o que era um barco. Ele sabia o que era um mar. Só que o vento foi tão forte que eles ficaram assustados, olharam um para o outro, fizeram seus esforços, deram 100% de si, fizeram tudo para contornar a situação, porém era debalde, porém as suas experiências não era suficiente
para conseguir dominar a embarcação. Todas as suas experiências, todos os seus anos ali no mar, remando, pescando, caíram por águas. Por quê? Porque não foi suficiente toda a sua experiência para dominar aquela embarcação. E a palavra do Senhor diz que o vento era muito forte, e o vento soprava o barco ao ponto das águas entrarem dentro do barco. E o vento soprava de um lado, soprava do outro, o barco, a embarcação era castigada, e a água entrava para dentro do barco. Quando eles viram que suas forças não eram suficientes, quando eles viram que todo o esforço que estava fazendo era debalde, era em vão, era inútil, aí eles se lembram de quem? De Jesus. Só que quando os discípulos procuram Jesus, mesmo em meio àquele temporal, mesmo em meio àquele vento, mesmo em meio àqueles açoites, mesmo em meio àquela ventania e aquela onda entrando para dentro do barco, sabe onde Jesus estava? Deitado e dormindo na popa do barco. Jesus, ele se encontrava dormindo, com o seu semblante sereno, com o seu semblante suave. Estava ali cansado de pregar, porém ele estava ali tranquilo, dormindo na popa de um barco. Enquanto Jesus, ele estava dormindo na popa do barco, o barco estava sendo açoitado pelo forte temporal. Os discípulos, eles olham um para o outro e dizem: nós iremos perecer, porque nós não estamos conseguindo dominar a situação, nós iremos perecer. Ora, Jesus, ele se encontra dormindo na popa do barco. Vamos então acordar Jesus. Então, quando eles chegam perto de Jesus, abala Jesus, desperta Jesus, e eles indagam. Qual é a indagação dos discípulos com Jesus? A indagação é o seguinte: mestre, oh mestre, tu não importa que nós pereçamos? Jesus, ele estava dormindo na polpa do barco, e os discípulos indagam: oh mestre, tu não se importa que nós pereçamos, porque o barquinho está indo a pique e o Senhor se encontra dormindo? Jesus, ele se desperta. Quando ele se desperta, ele se levanta, e é interessante, e dá para perceber que aquele vento, ele não era um vento normal. Dá para perceber que aquela tormenta não era apenas um fenômeno natural da natureza. Dá-se a perceber que aquela tempestade, que aquele vento que assolou o barco, não vinha de uma condição normal, de uma condição natural. Dá-se a perceber que ali existia algo diferente. Algo diferente que os discípulos ficaram atormentados. E então, não é em vão de que esse percurso, Jesus, ele estava chegando em uma região que era dominada pelo maligno. Jesus, ele atravessa o mar da Galileia, ele faz um percurso e ele está chegando em uma cidade habitada pelos pagãos. Ora, se você pegar um gráfico da região do mar da Galileia, você colocar de frente a sua face, você vai avistar que do seu lado esquerdo está Nazaré, está a Galileia,
está Cafarnaum. E então Jesus, ele percorre esse lado esquerdo e começa a pregar. Já do outro lado do mar da Galileia, justamente a cidade de Gadara, Jesus, ele nunca foi ali, ele nunca colocou seus pés, segundo relatos bíblicos. E então era a primeira vez que Jesus estava pisando na cidade de Gadara. Ora, o outro lado do mar da Galileia era ali formado por uma decápolis. Uma decápolis quer dizer 10 cidades, ou seja, 10 cidades pagãs, 10 cidades que eram habitadas por pessoas não judeus, por pessoas gentios. E quando Jesus, antes de chegar justamente nessa cidade, uma cidade oprimida, uma cidade que o inimigo atuava, uma cidade que as pessoas eram inimigas do povo de Deus, uma cidade que era inimigo de Deus. E então dá-se a entender porque este vento era contrário, porque foi que veio esse forte temporal que varria a embarcação. E quando eles indagam e diz: Senhor, mestre, não te importa que pereçamos? Jesus se acorda, se levanta e ele dá uma palavra de ordem. Ele libera uma palavra de ordem e ele diz: vento, cala-te, mar, se aquieta. E a palavra do Senhor diz o quê? Que houve grande bonança. Ei, meu filho, ei, minha filha, eu não sei como se encontra o seu lar, eu não sei como se encontra a sua condição no seu trabalho, mas na manhã deste dia ele está dizendo: ó vento, aquieta-te, cala-te, mar. E ali fez-se grande bonança. Ele tem bonança para a tua casa, ele tem bonança para a tua vida, ele tem calmaria para a tua vida, meu filho. Não adianta você se desesperar. O segredo se encontra na pessoa de Jesus. É Ele que ordena. Ele é o dono do poder. Ele não só tem poder, Ele é o dono do poder. Foi Ele que deu a palavra de ordem e disse: ó vento, cala-te, mar, aquieta-te. Ou seja, diante de Deus as coisas são diferentes. Talvez para você a situação saiu do controle. Talvez você não esteja controlando a situação, assim como os discípulos perderam o controle da situação, o domínio da embarcação, o domínio de remar, de conduzir a embarcação. Mas Jesus é Ele que está dentro do barco. E Jesus dentro do teu barco, o teu barco não vai a pique. Por quê? Porque Jesus, Ele está dentro da embarcação. Você não vai afundar. Por quê? Porque quem está dentro da embarcação é o homem chamado Jesus. Jesus de Nazaré. Lá em Gênesis, ele é o esmagador da cabeça da serpente. Ele é o esmagador da cabeça da serpente. Ele é o cordeiro pascual. Ele é o quarto homem da fornalha. Ele é o desejado de todas as nações. Ele é o rabi da Galileia, o mestre por excelência. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Descansa, filho. Ele está no controle da situação. Não tem para que você temer, porque Jesus, Ele está no controle da situação. Os discípulos perderam o controle da embarcação, mas Jesus, Ele estava dentro da embarcação. E quando Ele está dentro da embarcação, existe a
bonança para a tua vida. Descansa no Senhor, meu filho. Descansa no Senhor, meu filho, porque há milagre para a tua vida, há cura divina para a tua alma. Ele é Senhor da tua vida, Ele é Senhor da tua história. E houve-se grande bonança. Dá-se a entender que nesse percurso que Jesus atravessa o mar da Galileia, quando Jesus, prestem atenção, ele vai atravessar o mar da Galileia, ele já sabe que vai se deparar com um problema lá em Gadara. E então dá-se a entender que é uma preparação. Essa tempestade aqui no mar é uma preparação para os discípulos se fortalecerem e também ter fé e confiança em Jesus, porque quando eles pisassem em terra firme, eles iriam se deparar com um problemaço, um grande problema. Qual era o problema? O gadareno de lá da cidade de Gadara era um grande problema. E então aquele mar, aquele vento, aquele açoite, aquela tempestade não era para destruição, não era para atingir, não era para humilhar, não era para derrubar. Era o que? Era apenas uma preparação para chegar na cidade de Gadara. E quando Jesus faz grande bonança e diz: vento, cala-te, mar, aquieta-te. Quando ele diz isso, ele vai chegando aonde? No outro lado do mar da Galileia. E quando ele vai chegando no outro lado do mar da Galileia, quando ele vê ali terra firme, e quando Jesus pisa naquela terra, juntamente com os 12 discípulos, aí vem um homem que a Bíblia não vai dar nome a ele, ele está no anonimato, um nome anônimo, um sujeito que a Bíblia não vai dizer o nome dele, a Bíblia só vai chamar ele de o Gadareno. Este Gadareno, ele habitava entre os sepulcros, dentro do cemitério, andava de dia e de noite, pulava, saltava, andava de um lado para o outro, de túmulo a túmulo, de sepultura a sepultura. Ele percorria o cemitério, andava de dia, andava de noite. E a Bíblia vai dizer que aquele camarada, ele era tão violento que o povo evitava passar por aquele caminho. Então por isso que Jesus, ele testa a fé dos seus discípulos quando mandou aquele forte temporal, quando veio aquele forte temporal. É como Jesus estivesse dizendo: ei rapazes, ei meninos, ô meus discípulos, confia em mim. Por quê? Porque nós estamos atravessando esse mar, mas quando nós chegarmos lá, nós encontraremos um grande problema. Então é necessário aprender comigo, é necessário confiar em mim, ter fé. E aquele homem, aquele gadareno, a Bíblia vai dizer que ele era tão violento que quando ele tinha uma possessão demoníaca, ele era tão violento que se juntavam vários homens para tentar contê-lo. A Bíblia vai dizer que botava algemas em suas mãos, colocava grilhões em seus pés, e ele ficava acorrentado com algemas e com grilhões em seus pés, mas era a mesma coisa que nada, ele arrebentava tudo. E então ninguém passava por aquele caminho. Aí quando Jesus sai da cidade da Galileia, atravessa o mar da Galileia, que
passa por aquele vendaval todo, no meio do mar, e chega em terra firme, na cidade de Gadara. Aí vem aquele homem desesperado, correndo em cima dos discípulos e em cima de Jesus. E quando ele se depara com Jesus, aquele homem, ele estava com uma possessão. Uma coisa é uma depressão. A depressão, o que é? É o mal do século. A depressão é um conjunto de fatores que atinge a mente humana, e atingindo a mente humana, aquela pessoa agora entra em uma depressão e começa a perder o sentido da vida. Alguns deixam até de tomar banho, eles perdem a aptidão de fazer os seus hábitos diários. Não quer mais escovar os dentes, não quer mais pentear o cabelo, não quer mais ver ninguém em sua frente. Que é isso? É uma depressão. São sintomas da depressão. E nós temos que ter cuidado, porque essa doença é o mal dos séculos, e nós deparamos com muitas pessoas com depressão. Mas eu quero lhes apresentar o médico por excelência, o doutor dos doutores, o médico dos médicos. Quem é? O homem chamado Jesus. Já a possessão é diferente da depressão. Uma possessão demoníaca é quando o inimigo, é quando Satanás, ele tem, a possessão significa o quê? Domínio. É quando Satanás, ele tem domínio 100% da mente humana. Ele bloqueia a mente humana de uma forma tal que a pessoa não sabe nem o que é que está fazendo. Era o caso desse gadareno. Botava algema em suas mãos, ele arrebentava. Colocava grilhões em seus pés, ele arrebentava. E quando ele vê Jesus, ele corre bravo, rangendo os dentes. Quando chega perto de Jesus, a Bíblia diz que ele caiu por terra. Ele teve que adorar. Ele caiu de joelhos e disse: Jesus, não nos mande para o abismo eterno. Mas está ali aquela manada de porcos, que tem cerca de 2.000 porcos. Manda-nos para aquela manada. Aí Jesus indaga: qual é o teu nome? Aí ele diz: legião. Uma legião é uma palavra que os romanos utilizam para enumerar cerca de 6.000 soldados romanos. Uma legião, 6.000 soldados. E aquele gadareno, ele diz: somos não uma legião, somos o que? Legiões. Uma legião são 6.000. 2 legiões, 12.000. E ele era o que? Legiões. E Jesus ordena, permite que eles entrem dentro daqueles porcos, daquela manada. Até mesmo porque os porcos eram considerados como animais impuros para os judeus. E aqueles porcos, eles se precipitam de penhasco abaixo e todos morrem no lago. E então, quando Jesus, ele opera aquele grande milagre, ele liberta aquele gadareno. Aquele gadareno agora, ele passa a quê? Ele passa agora a ter consciência própria. Ele passa agora o quê? Ser liberto. Ele foi liberto daquele mal. Ele foi livre
daquela possessão demoníaca. Ele foi livre. E agora ele passou o quê? A pensar, a estar liberto, a estar livre. E agora ele livre, ele agora começa a dialogar. Ele começa agora a conversar com Jesus. E enquanto ele conversa com Jesus, ele diz: Senhor Jesus, já que tu me libertou e tu estás indo embora, me leva contigo, porque agora eu quero caminhar contigo. Eu quero resgatar o tempo que eu perdi. Aí Jesus diz: não, você não vai comigo. E agora, a partir de agora, você vai ser um missionário aqui em Decápolis. Você vai pregar aqui em Gadara e também nas 10 cidades que compõem essa região. A partir de agora, você vai ser um missionário. E eu vou dizer o quê? Não se preocupa. Vai para os teus, vai para a tua casa, e você vai dizer tão somente quão grandes coisas fez o Senhor na tua vida. Você vai dizer o quê? Que Jesus mudou a tua história. E aquele homem agora saía pelas cidades dizendo: achei o homem chamado Jesus. Agora a minha história é outra. Ele mudou a minha história. Agora a minha história é diferente. Jesus, assim como ele operou este grande milagre, ele hoje está aqui para operar um milagre na tua vida. Você que está conectado neste canal AD Rio Largo, programa Louvor e Palavra, é hoje que Jesus ele quer entrar na tua história. É hoje que ele quer mudar a tua história. É hoje que ele quer transformar a tua vida. É hoje que ele quer trazer milagre em tua casa. É hoje que ele quer trazer milagre em tua vida. E ele há de operar o milagre na tua vida, o milagre na tua história, para você dar testemunho e dizer quão grandes coisas fez o Senhor na minha vida. Foi por isso que o salmista ele escreveu: grandes coisas fez o Senhor e por isso estamos alegres. É isso que Deus vai fazer em tua vida hoje, grandes coisas. Iremos orar pela tua vida. Você que está com enfermidade, com doença em seu corpo, doença psicológica, você que está desempregado, nós iremos orar na manhã deste dia. Você que precisa de Deus, que precisa de Jesus em sua vida, nós iremos orar por você. Iremos fazer o segundo clamor, o clamor do milagre, a oração da fé. Nós iremos orar e Deus há de agir na tua vida. Deus há de agir na tua história. Onde você estiver, filho, coloca a mão no seu peito. Você que está com uma doença, uma enfermidade, você que se encontra desenganado pelos médicos, desenganado da medicina, coloca a mão no teu peito ou na tua cabeça. Nós iremos orar agora para Deus repreender esta doença, esta enfermidade. Você que se encontra desempregado, para Deus abrir a porta de emprego na tua vida, em nome de Jesus. Iremos fazer o segundo clamor. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Alguém não que queira mudar de religião, porque religiosidade não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Você que quer ter uma mudança radical em sua vida, você que quer ter uma mudança de vida,
quer uma intimidade particular com Deus. Ouvir de Jesus, você já ouviu falar de Jesus, mas ter uma intimidade com Deus, você quer? Você diga assim: eu quero este Jesus. Eu quero aceitar esse Jesus. O Jesus que salva, o Jesus que cura, o Jesus que liberta. Você quer? Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Nós iremos orar pela tua vida. Você diz: sim, eu quero Jesus. Nós iremos orar na manhã deste dia. Coloca a mão na sua cabeça, no seu peito, e oremos. Bendito Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pela manhã deste dia, a qual a tua palavra foi pregada, ó Senhor. Hinos de louvores a ti foram entoados, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos a cada um dos ouvintes que ouviram a palavra, Senhor. A palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que regenera, a palavra que vivifica, a palavra que levanta, a palavra que é fogo, a palavra que é martelo, a palavra que é água. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, ó Senhor, abençoa este povo que se chama pelo teu nome. Aonde tiver, ó Deus, um enfermo, alguém doente, com alguma enfermidade, com alguma doença, ó Senhor, desenganado pela medicina, em nome de Jesus. Aonde estiver este mal, esta doença, que seja queimada agora, que saia agora, que esta dor, que esta febre, esta inflamação, esta infecção, este nódulo, este tumor, este mal-estar esteja alastrado, que seja banido agora. Toda doença, toda enfermidade caia por terra, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Toda doença, toda possessão, toda depressão, que saia agora, seja liberto desta depressão, seja liberto desta possessão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.